Bom dia, senhores acadêmicos. Estamos aqui iniciando, portanto, mais uma aula de Direito da Criança e do Adolescente. Neste momento, nós vamos enfrentar uma temática inovadora que se chama Síndrome da Alienação Parental. Ela está aí regulamentada na nossa legislação por meio da Lei 12.318 de 2010. Poucos dispositivos nesta legislação, mas o suficiente para trazer pontuações primorosas para admoestar, para aplicar as sanções civis de suspensão inicial, da cautela, da medida cautelar de separação da criança ou do adolescente que está sofrendo esta alienação e até mesmo as repercussões para a legislação penal e para aquela legislação infracional prevista também no Estatuto da Criança e do Adolescente. E todas essas sanções de ordem civil, ou criminal, ou infracional, como está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, serão aplicadas cumulativamente. Então nós observamos na família brasileira este aspecto de muitos casamentos se iniciarem de forma totalmente desplanejadas, sem maiores razões, sentimentos, sem bases, estruturas, os noivos sem conhecerem com melhor razão as estruturas familiares respectivas, os valores, a pessoa que vai conviver, que vai trazer para o âmbito do lar. As estatísticas, inclusive, apontam o número de divórcios e separação no país que é alarmante. E do mesmo modo que aponta esse número alarmante de separações e divórcios, também logo na sequência mostra o número de casamentos logo a seguir. A nova lei de divórcio limitou, banalizou o casamento quando tirou esse lapso temporal que nós tínhamos de 2 anos, um divórcio direto, ou na conversão da separação para o divórcio, 1 ano. Hoje eu tenho 24 horas após o casamento, os cônjuges estão se divorciando. Às vezes até dura mais um pouco o casamento, e aí começa a apresentar algo de informação para esse nosso contexto da síndrome da alienação parental. Porque alguns casamentos duram alguns meses, anos, e trazem a ele esse contexto os filhos, crianças, adolescentes. E em que pese esses casamentos chegarem a frutificar crianças, adolescentes, eles, por não possuírem bases, estruturas vinculadoras de afeto verdadeiro, mas talvez apenas atrações físicas, financeiras, que com o passar do tempo não existem mais, e faltou aquele vínculo afetivo que pudesse estruturar quando superadas estão as fantasias carnais, físicas. E o desgaste chega. E esse casamento, portanto, chega ao fim. Torna-se insuportável pelos desgastes, pela convivência, incompatibilidade de gênio e outras circunstâncias. De modo que, na sequência, vem a separação ou o divórcio. E aí ficam as crianças. Essas crianças e adolescentes irão responder pelo equívoco de 2 adultos que são seus pais, seus genitores. Eles estão nesse ciclo, neste meio,
onde antes mesmo da separação do divórcio existiram certamente discussões calorosas, brigas, conflitos, e eles tiveram que presenciar tudo isso, sofrendo os primeiros distúrbios psicológicos. Mas logo após o divórcio, a separação, a gente observa da legislação que a responsabilidade do exercício do poder familiar perante os filhos, os adolescentes, até a emancipação, maioridade, o casamento com a idade núbio, atos de comércio com economia própria, conclusão de curso superior, aprovação em concursos públicos, que são as circunstâncias que evidenciam a emancipação, os pais, mesmo separados ou divorciados, permanecem com a responsabilidade do exercício do poder familiar perante seus filhos, crianças ou adolescentes. Eles devem permanecer trazendo até essas crianças os alimentos, que são essenciais, essa parte material, que não envolve só aquilo que vai alimentar a criança, nutri-la, mas envolve vestimentas, medicamentos, educação, afeto. E o exercício do poder familiar vai mais que esse universo dos alimentos. A educação, o acompanhamento, a formação moral do caráter, a inclusão na vida social com esporte, lazer e até religião. Observem, portanto, senhores, que fim do casamento, uma separação que apenas pôs fim à sociedade conjugal, ou às vezes o divórcio, que definitivamente extinguiu o vínculo conjugal, e estão aí os ex-cônjuges nessa situação para continuar exercendo o poder familiar sobre os filhos. Às vezes, eles já têm um novo casamento, ou não têm, e eu preciso parar para resolver de que forma será exercida essa guarda dessas crianças, desses adolescentes. E um dos primeiros aspectos pontuais que se analisa, isso está presente não só no Código Civil, mas também há essa observância na lei que cuida da síndrome da alienação parental, que é a Lei 12.318 de 2010. Nós vamos olhar também na lei que trata da guarda compartilhada. Essas legislações todas trazem referenciais para o juiz, que permanecerá com a guarda sob o seu domicílio ou no seu domicílio, não apenas o cônjuge que tiver melhores condições financeiras, mas aquele que tiver melhores condições psicológicas para transmitir o afeto, para zelar pelo interesse patrimonial dessa criança, desse adolescente, acompanhar no seu crescimento, evolução moral e intelectual. Será daquele cônjuge que tem um lastro de conduta ética e moral que lhe dará também a credibilidade para o exercício da guarda dessa criança no seu domicílio. Então, é necessário dissipar que não apenas aquele que tem maior condição financeira é que, de plano, poderá pleitear essa guarda, ou costumeiramente a mãe, que irá exercer de plano, porque a mãe tem mais afeto, tem lide mais direto na criança. Não são esses os aspectos definidores que estão aí espalhados, tanto pela lei que regulamenta a guarda compartilhada, que traz dispositivos sobre a síndrome da alienação parental, e o Código Civil. O juiz irá sopesar, analisar todos esses aspectos, e onde aglutinar a maioria dessas circunstâncias,
éticas, morais, valoráveis, o cônjuge que aglutinar é que vai exercer no seu domicílio essa guarda. Mas é claro que o fato do cônjuge exercer essa guarda no seu domicílio não impedirá que o outro cônjuge tenha contato, continue tendo contato com essa criança. É um direito dele continuar tendo contato com seu filho, auxiliando no exercício do poder familiar, dando a sua orientação, o seu afeto, a presença de pai, com circunstâncias muito peculiares do gênero masculino que é ele, alguns aspectos que são muito importantes, assim como a mãe, de acordo com o seu gênero, irá trazer para a criança, seja menino e principalmente as meninas, que necessitam tanto mais próximo desse zelo da mãe. Mas está aberta, portanto, a circunstância e precisa ser definido de que forma o pai ou a mãe que não está no seu domicílio exercendo essa guarda terá contatos ou exercerá o seu poder familiar. Nesse momento, portanto, surge essa possibilidade da guarda compartilhada, que é o exercício concomitante dos ex-cônjuges nas atribuições do poder familiar, em que pese a criança estar apenas no domicílio de um deles, na residência de um deles, o outro, que não está mais morando ali, que já tem outra família, poderá permanecer tendo esse contato por meio da regulamentação de visitas. Eles poderão até formalizar um acordo estipulando fins de semana alternados, férias alternadas, aniversários alternados, natais, anos novos. Se eles não chegaram a um consenso acerca dessa regulamentação de visitas, o juiz fixará na sua decisão quais são os critérios e de que forma essas visitas poderão se dar. Se o juiz perceber que há uma harmonia entre os ex-cônjuges que já têm famílias diferentes, ele pode deixar até livre essas visitas, sem fixá-las, sem determiná-las. Os cônjuges, os ex-cônjuges, são pessoas que já têm outras famílias, que não têm mágoas, ressentimentos, que já superaram todas as diferenças. Então eles poderão ficar com as visitas livres. A qualquer momento eu posso ir lá na casa, na escola, a criança pode ir no meu trabalho, eu posso localizá-la na casa dos avós, lá onde ele faz os seus jogos, treinamentos, educação física, enfim, poderão ficar livres. Mas se não houver acordo nesse sentido, se houver qualquer dificuldade, o juiz deixa, portanto, fixada a visita ou as visitas regulamentadas, sempre de forma alternadas, porque se eles tiverem acordo, eles vão deixar isso livre. É o que acontece na maioria das vezes.